tudo o que você precisa saber para viajar para a Argentina a partir de agora. Eu sou o Diego Berlitz, produzo conteúdo de viagem aqui pro YouTube e pro Instagram. E se ainda não me segue, já aproveita e me segue lá também. Eu estive na Argentina há pouco tempo e nesse vídeo eu vou tentar esclarecer as maiores dúvidas de quem tá indo para lá, como a questão de documentação para entrada, quando é a melhor época de viajar para lá, como é que funciona o transporte público. Vou dar várias dicas para não ter nenhum perrengue na viagem e, claro, vou te mostrar quais são as opções de câmbio na Argentina atualmente e quanto cada uma dessas opções custou na minha última viagem. E as dicas de o que fazer em Buenos Aires, onde comer, vai estar tudo no meu próximo vídeo, um vlog em Buenos Aires, num roteiro que foi desenvolvido e registrado aqui, ó, nesse guia de Buenos Aires, que tu já pode adquirir se tu quiser. É um guia feito em parceria com os meus amigos do canal 3 Viagens. É uma ótima opção para quem está querendo montar um roteiro por conta, que ele é cheio de dicas e informações essenciais de Buenos Aires. E além dessas dicas, quem compra esse guia recebe acesso a um grupo no WhatsApp, onde a gente vai estar sempre falando sobre Buenos Aires, trazendo atualizações, as novidades. E isso não é só a gente que traz, mas os próprios viajantes que já compraram esse guia e estão lá no grupo também trazendo as experiências. Então essa é uma oferta realmente muito especial. Se te interessou, o link para esse guia está aqui na descrição, mas bora pro que interessa. E vamos começar pelo básico, como entrar na Argentina. Atualmente tem duas formas para entrar na Argentina. Uma é com o passaporte e ele tem que ter pelo menos 6 meses de validade. E a segunda opção, já que o Brasil e a Argentina estão no acordo do Mercosul, é possível entrar na Argentina com o RG. Mas cuidado que o RG tem que estar em bom estado e a foto tem que estar atualizada. E um detalhe importante, não é permitido a entrada com a CNH. E a boa notícia que eu vou trazer aqui é que desde 1º de setembro de 2022 é só ir pra lá e ficar tranquilo porque não tem mais nenhuma restrição relacionada ao Covid para entrada na Argentina. Beleza? E quando ir para a Argentina? A boa notícia é que sempre é um bom momento de ir para a Argentina. Ao menos que tu esteja indo para lá para fazer esqui. Aí sim, o período de neve na Argentina vai do final de junho até o final de setembro. Então essas são as datas para quem quer esquiar na Argentina. Fora isso, só fica atento com a variação de temperatura, porque o verão pode ser bem quente, com média de 25 graus, mas pode chegar bem mais. E o inverno pode também ser bem frio, principalmente nas regiões de neve, né? Então a recomendação é sempre dar uma olhadinha na previsão do tempo antes de ir para lá, para saber qual roupa levar na mala. E como é o transporte na Argentina? Falando especificamente de Buenos Aires, o transporte público é o mais recomendado, tanto ônibus, metrô, quanto táxi ou os aplicativos. Alugar carro não é recomendado por lá. Eu vou te explicar agora como é que funciona o transporte público. Para utilizar tanto o metrô quanto o ônibus em Buenos Aires, não é aceito mais o pagamento diretamente em espécie. É preciso comprar primeiro o cartão SUB, que é um cartão recarregável, e aí a gente coloca créditos nesse cartão e aí sim é possível pagar todos os transportes como metrô e ônibus. E esse cartão é vendido nas estações de metrô. Além disso, Buenos Aires tem uma oferta muito grande de táxi, então é bem tranquilo de conseguir táxi por lá. E apesar de vários aceitarem cartão, majoritariamente o pagamento é feito em espécie. Aí só tem que tomar cuidado para não cair em nenhum golpe, principalmente no momento do troco. E para não cair em nenhum golpe eu tenho algumas dicas. Sempre deixa bem claro o valor da nota que tu está entregando na hora do pagamento. Informa o destino para o motorista da forma como os argentinos fazem. Eles geralmente dão um ponto de referência da esquina mais próxima do destino, então fica mais ou menos assim, Cajal e Lavagem, porque tu tá indo para uma esquina ali perto. Assim tu fala com mais confiança e o motorista também já acha que tu conhece mais a cidade e vai ficar com um pouquinho mais de pé atrás na hora de tentar dar algum golpe. E por último, acompanha o trajeto pelo Waze ou pelo Google Maps para saber se ele não está desviando a rota. Por lá os aplicativos também funcionam super bem, eu usei o Uber e foi tudo bem tranquilo. Só tem que lembrar antes de sair aqui do Brasil para habilitar o uso do cartão de crédito no exterior ou utiliza o próprio cartão da Wise, que foi o que eu fiz. E além dos aplicativos, existem os remis, que são motoristas particulares ou agências de turismo que fazem esse serviço de transporte, só que eles não ficam circulando pela cidade, então a gente tem que pré-agendar. E eu tenho uma boa dica para vocês, já desde a minha viagem anterior eu usei a RR Translados, que é uma agência de um brasileiro, do Argemiro, então a gente já consegue conversar a partir aqui do Brasil, pode pagar diretamente por Pix. Eu usei o serviço deles principalmente na chegada e na saída do aeroporto, que é um momento um pouquinho mais complicado, porque o Uber não chega bem nos aeroportos, ainda não é permitido a entrada deles dentro dos aeroportos, e a relação com o táxi na Argentina é um pouco complicada, principalmente nos aeroportos. Então, para ir com uma forma mais segura, mais tranquila, logo na chegada e na saída, que são momentos muito importantes, eu sempre prefiro contatar
um desses transportes, e o Argemiro é uma bela opção. Eu vou deixar aqui, ó, tem o Instagram deles, e na descrição também vai ter o contato diretamente para vocês poderem falar com o Argemiro. Uma outra dúvida bem grande de quando a gente vai viajar para o exterior é como que a gente vai usar a internet por lá. E geralmente eu uso a internet já desde o Brasil com a O Meu Chip. É a empresa que eu utilizo normalmente para as minhas viagens ao exterior. E eu inclusive tenho um cupom de desconto de 15%, é só usar Diego Berlitz. Eu vou deixar aqui o link na descrição também para vocês entrarem lá. E usa o meu cupom, vocês ganham 15% de desconto. Só que para a Argentina tem um detalhe, eu acho que ela vale muito mais a pena para a Europa e para os Estados Unidos. E quando eu fui lá, realmente eu constatei que é mais barato a gente contratar diretamente com alguma empresa de telefonia, como a Claro ou qualquer uma outra. Para mim, no meu caso, saiu a metade do preço, o custo vai estar na minha planilha de despesas de Buenos Aires, então se vocês quiserem saber é só me pedir, mas eu já adianto que saiu praticamente a metade do preço contratando diretamente lá. Agora, se quiser sair daqui do Brasil já com a segurança de estar com internet, com conforto, aí usa o meu link que vocês vão pelo menos já também ter um descontinho na hora de comprar. E agora presta bem atenção nesse detalhe aqui para não passar nenhum perrengue lá na Argentina. A tomada por lá é essa aqui, ó. E ela é bem diferente da nossa aqui no Brasil. Então, para conseguir carregar seus equipamentos, o celular por lá, leva isso aqui, ó, um adaptador. Esse adaptador da Argentina tem que ter esse detalhe aqui, ó. A gente tem que conseguir ter esses dois pininhos e virar assim, ó. Esse aqui é o adaptador para se usar na Argentina, então não esquece de levar um desse para lá, tá? E outro detalhe bem importante com relação às tomadas lá na Argentina é que a voltagem é de 220 volts. Então não vai queimar nenhum equipamento por lá, viu? Algo muito importante. Quantas garrafas eu posso trazer para o Brasil? São permitidos 12 litros de bebidas alcoólicas para trazer para o Brasil. E isso em garrafas de vinho é o equivalente a 16 garrafas. E será que pode trazer vinho na bagagem de mão? Sempre vale a pena buscar informações com a companhia aérea que tu vai estar utilizando na volta para o Brasil. Mas segundo alguns artigos que eu encontrei na internet, as companhias aéreas que estão voando para o Brasil têm aceitado até 6 garrafas na bagagem de mão. Então vale a pena dar uma conferida, mas já fica sabendo que tem essa possibilidade aí. Ah, e outra coisa que as pessoas adoram trazer da Argentina, doce de leite. É permitido 5 quilos de doce de leite aí na bagagem despachada. Só não se esquece das regras da Receita Federal para compras no exterior, porque tem uma cota limite no valor de $1.000 para quem está vindo de avião ou via marítima e $500 para quem está vindo via terrestre. E agora vem mais uma dica importantíssima para quem viaja para o exterior, e para a Argentina não é diferente, que é o seguro viagem. Não esquece de fazer o seguro viagem. E eu, há muito tempo atrás, já fui desse tipo e esqueci de fazer o seguro viagem uma vez numa viagem para Tailândia. E justamente nessa viagem acabei pegando dengue e fiquei 2 dias no hospital, tive que pagar tudo por conta própria. Então, para não correr nenhum risco, já sai do Brasil com o seguro viagem, é muito importante. A gente nunca sabe o que pode acontecer durante uma viagem, a gente pode ficar gripado. Essas viagens, inclusive de esporte, de neve, também é importantíssimo sair já com o seguro viagem. A gente nunca quer usar, mas é sempre importante ter, justamente para a gente não se preocupar. E o seguro que eu uso é da Assist 365. Eles não são um buscador de seguradoras, eles são a própria seguradora. E é a primeira seguradora de viagem 100% virtual do Brasil. E o que isso significa? É que eles conseguem fazer precinhos assim, ó, muito competitivos no mercado, então vale muito a pena orçar com eles. E claro, eles têm atendimento 24 horas, 365 dias por ano, em todos os continentes do mundo, e a Assist 365 atende a todos os requisitos migratórios exigidos por todos os países do mundo, incluindo aqueles países que ainda exigem cobertura para Covid. Eu também vou deixar um link aqui embaixo e o QR Code aqui do lado para vocês fazerem a cotação na Assist 365. E não se esquece, eu tenho aqui um cupom de desconto de mais 15%. Eu digo mais porque ele é cumulativo, caso tenha algum desconto lá no site. Usa o meu cupom, vai ter mais 15% de desconto em cima da cotação. Então é só usar o cupom Diego365 e vai ganhar mais 15%. Então faz a tua cotação lá também. E agora sim, quais são as opções de câmbio na Argentina? E qual a melhor forma de trocar real por pesos? Por conta das limitações que o governo argentino impôs para tentar equilibrar a saída e a entrada de dólares no país, acabou se formando um mercado de câmbio paralelo na Argentina.
E esses locais onde a gente troca esse dinheiro no mercado paralelo de forma informal se chamam cuevas. São lojas e agências que fazem esse câmbio de real para peso ou de dólar para peso, e normalmente esse valor é o dobro da cotação oficial do país. E para começar a exemplificar isso, na minha viagem para a Argentina, as casas de câmbio estavam pagando de 76 a 86 pesos por real. Claro que dependendo da negociação. Só tem que tomar muito cuidado para não cair em nenhum golpe, porque essa é uma prática informal e depois não tem para quem reclamar. Mas bora então comparar com outras opções. Há pouco tempo, o governo argentino fechou uma parceria com algumas bandeiras de cartão, como a Visa e a Master. E a cotação desses cartões agora está muito próxima do dólar blue, que é esse câmbio paralelo. E para testar durante a viagem, eu fiz algumas compras com meu cartão de crédito Visa e a cotação utilizada foi de 73 pesos por real. Eu não tinha nenhum cartão da bandeira Master para testar, mas lá no grupo do WhatsApp do Guia de Buenos Aires, o pessoal que usou a bandeira Master durante a viagem na Argentina nos contou que a princípio a Master está devolvendo, fazendo um estorno da diferença da cotação oficial para a cotação paralela. Só que a gente teve alguns relatos lá no grupo de pessoas que estavam há mais de 8 dias já esperando esse estorno e ainda não tinha acontecido. Então, antes de usar o cartão Master, só dá uma conferida como é que está funcionando isso atualmente. A forma de pagamento que eu mais usei nessa viagem foi o cartão da Wise, que sim, está valendo a pena, eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho um vídeo nesse canal falando só sobre o cartão da Wise. Eu vou deixar nos cards e aqui na descrição o link para esse vídeo. E também, se tu ainda não tem conta lá, eu vou deixar aqui um link para tu abrir a tua conta lá na Wise. E para quem abrir a conta por esse link, na primeira transferência de até R$3.000, recebe o desconto total de 100% das taxas da Wise. E por que o cartão da Wise está valendo a pena? Porque depois que teve esse acordo do governo argentino com as bandeiras de cartão, o cartão da Wise atual é da bandeira Visa, eles tiraram do aplicativo a opção de compra de pesos argentinos e agora a gente só usa dólar americano na Argentina. E quando a gente faz algum pagamento na função débito ou faz algum saque no caixa eletrônico, ele desconta diretamente da conta de dólares americanos. E convertendo pelo valor do que eu tinha pago pelos dólares, a cotação da Wise ficou de 78 pesos por real. Só fica atento se tu for usar a Wise para fazer algum saque em caixa eletrônico, que eles cobram uma taxa. E quando eu fui passar, a taxa era de 2.240 pesos, que dá mais ou menos R$30. Então se tu for usar o cartão da Wise para fazer algum saque, tenta fazer com um montante maior para que não pese tanto essa taxa. E uma outra boa opção por lá é o Western Union, que até pouco tempo atrás era a melhor opção. Agora ela está muito parelha com a Wise, só que ela tem uma grande desvantagem. Como a gente tem que transferir por Pix daqui para o Brasil para uma conta da Western Union e sacar lá o dinheiro nas agências da Western Union, às vezes a gente fica carregando muito dinheiro porque os pesos estão muito desvalorizados. Então, para a gente carregar dinheiro por um dia inteiro, às vezes é uma quantia muito grande de notas mesmo. Então é desconfortável e talvez até um pouco perigoso. E também no nosso grupo do WhatsApp do Guia de Buenos Aires, o pessoal relatou que pegou bastante fila nas agências para fazer o saque. Então tem essas desvantagens. E o valor da cotação no mesmo dia que eu estava fazendo pela Wise estava exatamente igual, 78 pesos por real. A comparação de todas essas formas de pagamento estão na minha planilha de custos de Buenos Aires, que tu pode solicitar aqui nesse QR Code ou no link que eu deixei na descrição. E também essa planilha tá no Guia de Buenos Aires. Então essas são as informações que eu julgo mais importante que vocês têm que saber antes de ir para a Argentina. Se vocês tiverem mais dicas, por favor, deixem aqui nos comentários. Isso vai ser importantíssimo para a gente continuar alimentando essa rede de informações e ajudar outras pessoas. Espero que essas informações tenham te ajudado bastante. Me segue lá nas redes sociais e já te inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Eu vou te mostrar o meu roteiro para Buenos Aires. Tá bem legal e eu te vejo nesse próximo vídeo. Então vamos provar, olha que coisa maravilhosa isso aqui. Cheguei direto agora no recomendadíssimo El Preferido.